Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Dia de Pet Podcast. Sou o Márcio Espinosa, host do canal, e aqui vou mostrar os bastidores do mercado pet com seus mitos e verdades. Então se liga aí, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. E vem comigo! Todo dia é dia de pet, é carinho, é cuidado, é amor sem reset. E hoje vamos falar sobre o coração de qualquer negócio: pessoas, RH. O que separa uma clínica que escala de outra que vive no caos? Para abrir a caixa preta do RH, estou com um mestre em gestão de pessoas, Kairuan Kunzler. A casa é tua. Seja bem-vindo, Kairuan. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui batendo um papo agora transmitido das nossas conversas, né? Falar sobre, eu como veterinário, falar sobre aquele bicho que a gente não aprende na faculdade, né? Que é o ser humano e é uma espécie maravilhosa. Cada dia a gente se surpreende mais e ela que faz a roda do negócio girar. Cada vez mais a gente fala hoje em automação e, por mais paradoxal que seja, cada vez mais as pessoas vão estar ao centro de tudo. Kairuan, eu quero conhecer, quero mostrar para as pessoas o teu início. Tu és veterinário, como que tu entrou nesse setor? Eu sou médico veterinário, formei já 11 anos e eu entro no setor quando eu tinha 13 anos. 13 anos eu passeava com meu cachorro numa pracinha em Chapecó. Tinha um outro vizinho ali que começou a criar Golden, primeiro exemplar da cidade, e a gente tava ali sempre trocando ideia de cachorro. Ele começou comercializar, ele tinha só um casal, começou a comercializar de forma assim de trazer a raça para a cidade, e a gente falou que aquele ano o Brasil tinha sido campeão mundial de agility, aquele esporte para cães. E ele tinha um canil bem centralizado ali. A gente disse, não, vamos trazer os caras aqui para divulgar isso na cidade, a gente tentar trazer mais coisas para cá. E naquele momento, isso em 2000 e pouquinho, Chapecó não era... tinha uma visibilidade nacional tão grande como tem hoje. E era difícil para uns caras que ficaram campeões mundiais do esporte irem até lá. E aí eles fizeram um convite para fazer o curso de adestramento e a gente... 13 anos tu tinha? 13 anos. Ali deu o start? Eu já vinha com os cães ali, gostando disso, mas ali que de fato eu entro no mercado pet. E isso era 2000 acho que talvez eu tinha até menos que 13, tô fazendo os cálculos aqui de quando eu nasci. Mas que ano tu entrou no setor? 2002 eles foram campeões, 2013 eu fiz o curso. 2003 fez o curso e tu tinha que idade? Eu teria que ser 13 anos nos meus cálculos aqui, mas eu acho que era mais, porque eu nasci em 88. Melhor isso aí pra mim. Eu entrei no setor em 2003. Dava uma melhoradinha pra mim. Olha aí. Mas foi uma passagem assim diferente. Foi só uma visitação, assim, conhecer, não existia. Aí eu acabei indo fazer um curso de adestrador porque eles não viriam pra lá. E aí a gente vendeu, aí a minha primeira história com vendas. A gente vendeu o financiamento desse curso para 10, na época, donos de cães, né? Depois viraram tutores e agora responsáveis. Ali começou o relacionamento. O relacionamento comercial mesmo, com cães e o mercado pet. Eu acho que desde que eu nasci tem foto no meio dos cachorros. E foi paixão à primeira vista. A comunicação. O relacionamento, vendas. Sim, era algo que já vinha, né? E aquilo, a gente vai olhar assim, então o Ministério Público, 13 anos, a criança não trabalhou porque ela precisava, eu trabalhava porque eu gostava daquilo, aquilo era uma brincadeira, né? E eu acho que até hoje... Todo mundo que faz as coisas brincando, e não brincando do sentido de ser mal feito, mas brincando na leveza que a criança tem, na seriedade daquele momento que ela está vivendo, eu acho que as coisas tendem a dar certo. E tu traz o lúdico muito hoje na tua gestão. Eu vejo nas tuas postagens sempre de uma forma bem lúdica.
eu acredito que desta forma firme mais a informação. Tu acredita que é uma maneira mais fácil de transmitir a cultura? Eu acho, Márcio, tu faz uma pergunta que talvez eu nunca refleti, porque o lúdico, eu acho que ele navega comigo, mas certamente o lúdico faz com que a pessoa entenda de uma forma mais fácil e faça associações com aquilo, ative outros caminhos dentro do cérebro e ela consiga ter uma fixação melhor daquilo que tá trabalhando. Então eu vejo que o lúdico fica mais marcante, né? Então, eu gosto de lidar com o lúdico, eu gosto de lidar com pitadas de humor, e aí vai fazendo essa... Eu acho que gerir pessoas, gerir negócios, ela tá um misto entre ciência e arte, como cozinhar, né? Cozinhar, tu tem a receita, e aqui eu sendo lúdico novamente, cozinhar, tu tem uma receita, e se a gente conversar com todo mundo aqui que tá com o estúdio hoje, talvez todo mundo saiba fazer arroz, mas todo mundo faz arroz de forma diferente. Então eu acho que é ali que entra a questão de como tu tempera, e aí eu uso o lúdico como o lúdico e o humor como um tempero para aquela questão mais densa que vai vir junto com a teoria, com a parte mais acadêmica. Vamos aproveitar a parte do lúdico. Ó, pega essa lupa aí. Vamos botar uma lupa no mercado de RH agora. No nosso mercado ou no mercado como um todo ali? Eu quero saber do mercado pet. Mercado pet. Recrutamento. Hoje tu é coordenador comercial na Pets Life. Isso? Então tu trabalha com gestão de pessoas. Trabalho com gestão. Tu recruta pessoas, tu treina pessoas. A gente hoje está com uma estrutura muito boa, a gente tem um time que faz essa captação, esse recrutamento, mas sempre cai a última decisão, ela é sempre do gestor que vai fazer a operação. E eu tenho uma frase muito repetitiva que eu digo num recrutamento, e hoje, a maioria das vezes, o primeiro contato ele é online, para facilitar. Hoje a nossa operação tá em 7 estados já do Brasil, então fica mais complexo a gente estar presente em todos eles. Mas eu sempre digo que aquele momento ele não é uma entrevista. Aquele momento é um alinhamento de expectativas. Hoje a gente vê, e nesse tempo todo na estrada eu percebo que as pessoas saem da onde estão, pedem para sair, ou são desligadas da onde estão, na grande maioria das vezes por expectativas desalinhadas. Seja por parte da empresa que esperava algo do colaborador que o colaborador não entregou, ou algo que o colaborador esperava da empresa e a empresa não entregou. E essa segunda parte está se tornando cada vez mais frequente quando a gente escuta os candidatos que chegam. As pessoas sempre dizem, quando eu digo essa frase, as pessoas, eu sempre vejo eles fazendo assim com a cabeça, porque eles vão ter uma história onde a expectativa que eles tinham com o cargo, com a empresa, com a gestão, ela era diferente do que foi entregue para eles. Então eu acho que o primeiro passo e o primeiro grande gargalo que se dá para um bom recrutamento, para tu atrair pessoas, hoje é tu fazer um bom e grande alinhamento de expectativas. É a promessa que vai dar certo? Não. Mas tu vai estar muito mais perto de dar certo quando as expectativas estão alinhadas e vocês querem ir para o mesmo lado e não para lados antagônicos e tu imaginando. Eu lia esses dias um dos canais que eu sigo de futurismo, e aqui é uma ferramenta estratégica, técnica de futurismo, não é que o futuro já existe, o futuro se constrói, mas ele traz que uma das habilidades do futuro / presente para um gestor é a capacidade de falar o óbvio. E a gente escuta muito hoje que o óbvio precisa ser dito. Então, um bom alinhamento de expectativas para o início dessa relação é a melhor coisa. Clareza. E a melhor forma de tu combinar o teu divórcio é quando tu te casa, né? Tu saber quais são as regras do jogo no início, onde tá tudo bem. Mas hoje não é a realidade do nosso setor. Eu acho que não é a realidade da maioria dos setores. Porque eu vejo o pessoal botando as regras, como tu mencionou. Agora vamos entrar, vai ser futebol. E no meio do caminho vira basquete.
E aí vira vôlei, quando o cara descobriu onde é a cesta, já virou vôlei e depois virou golfe. É. Então, E vão improvisando o e- tempo todo. e aí eu acho que isso para o nosso setor, ele na parte de gestão de pessoas, é muito mais um sintoma do que uma causa. Obviamente, isto causa um turnover alto no mercado, isso causa uma desestruturação no mercado, mas eu vejo que anteriormente o que gera isso é a falta de clareza do empresário hoje do setor para onde ele quer ir, como ele quer fazer. Né? Eu vejo pessoas hoje no nosso setor muito mais operacionais, com muita vontade, com muito suor, com muito trabalho, mas com pouca estratégia ainda para onde quer ir. Talvez saiba para onde quer ir, mas como fazer para chegar lá, falta ferramentas. Tu sabe que na Dia de Pet, a gente contrata devagar e demite depressa. Então, a gente analisa, conversa, a gente também não chama de entrevista de emprego, a gente chama de uma conversa, olho no olho. E a gente conversa com muitos e sem pressa, sem pressa. E lá, algo que nos auxiliou muito foi o DISC. Vocês utilizam lá essa ferramenta? Muito, muito, muito. Diz que Desde sempre? Desde que eu toco a minha operação, eu estou tocando a operação de gestão lá, eu não passo uma contratação sem um teste DISC. Mas eu não uso o DISC como uma parte de triagem. Eu uso o DISC na parte final para alinhar o que a entrevista traz. E eu sempre trago para o candidato que a entrevista ela é soberana e eu sempre tento desmistificar o DISC, porque quando tu fala em teste psicológico, teste de perfil comportamental, às vezes o imaginário das pessoas pode levar a algo que a gente não quer trazer aquilo. E aí o uso frequente do DISC, tu já consegue imaginar quais são as características daquele candidato. E aí o momento depois da realização do DISC é para validar aquilo que tu teve e fazer alinhamento, se ele for o candidato escolhido ou não, sobre o modo dele pensar, como o gestor vai se posicionar. E para isso eu trago um exemplo de uso. Eu tinha um grande colaborador, ficou com a gente um bom tempo. Ele inicia como nosso promotor técnico, vai a vendas para grandes contas e depois ele vem para gestão. E quando eu vejo o DISC dele, o DISC são 4 iniciais, D, I, S, C, são características que as pessoas têm, elas contemplam as 4 características, e ele tinha uma conformidade, uma necessidade de regras e de padrões muito alta, e uma estabilidade alta também. Então aquilo ia fazer com que ele tivesse um momento que a gestão tem esse desafio de ser mais instável, de ser uma rotina com mais imprevisibilidade, que aquilo poderia estar causando um estresse nele. E aí, quando eu fui conversar com o nosso time de RH da época, ela traz assim, não, eu acho que ele vai ser aderente, o importante é tu alinhar com ele o que ele vai trazer. Então, importante que tu pinte o pior cenário para ele, para quando ele for executar, estiver vivendo aquele pior cenário, ele já vai estar acostumado e preparado para aquilo. E realmente deu muito certo, assim, foi um grande colaborador. Tivemos, ele seguiu carreira fora do país e o DISC foi uma ferramenta que me ajudou a fazer a gestão dele. Muitas vezes a gente vê necessidades que a gente precisa para aquele cargo. É óbvio, se tu vai pegar algum cargo que vai envolver mais dinheiro, secretaria, organização, tu precisa de alguém que tenha uma regra e uma conformidade alta, assim como tu vai envolver um cargo de vendas, tu vai ter uma influência, uma dominância mais alta. E isso é importante para o gestor saber como colocar as peças certas, né? A gente vai ter esse vídeo divulgado em várias partes aí do Brasil, mas o Guerrinha diz assim, né? Põe o baterista na bateria, o guitarrista na guitarra, que não tem erro. Este é o óbvio que precisa ser dito. Este é o óbvio que precisa ser dito. Então, tu botar um I de influente que precisa estar conversando com pessoas, botar ele em uma sala fechada com burocracia,
tu acaba com ele. Tu acaba com ele. O DISC facilita muito para ganhar tempo de quem está contratando e de quem está sendo contratado. Porque tu está procurando uma pessoa para aquela cadeira certa, do tamanho dela. Se tu não identificar e já sair colocando, botar a carroça na frente dos bois, em poucos meses tu vai ter que desligar. E aí, nisso que tu traz, eu vejo que tem 2 pontos. Tu tem que conhecer o colaborador e o DISC e somado a uma boa entrevista vai te dar uma visão preliminar dele. Por outro lado, tu também vai ter que entender qual que é a cadeira que ele vai sentar. E muitas vezes se contrata sem saber qual a cadeira que esse colaborador vai sentar, ou, como tu falou, tu muda o jogo no meio do caminho, né? Eu contratei ele para ele ser um atendente, mas daqui a pouco ele vai fazer tal coisa. Ou multifunções também. Multifunções. Tem muito isso. Eu vejo muito isso. E tá tudo bem. Só tu não vai exigir determinadas coisas. E é a regra, não é a exceção. Infelizmente. Isso acontece muito. Recrutamento. Vocês costumam olhar fora da caixa? O que eu digo fora da caixa? Porque eu vejo um grande turnover no nosso setor e as mesmas pessoas que trabalhavam em uma loja ou em uma distribuidora, daqui a pouco elas aparecem em outra loja, em outro distribuidor. Mas e as pessoas de fora? Lá na Dia de Pet, nós trouxemos quase toda a equipe de fora, crua, com o perfil ideal para as respectivas cadeiras, mas nós passamos a nossa cultura e os nossos processos. E sempre pensando em longevidade. Então, hoje, quando chega um jovem, a gente procura entregar algo pelo qual ele lute, ou seja, um propósito, porque a gente quer que ele siga a carreira no mercado pet. Então, a gente vende... pouco sabe que o momento de entrevista, de contratação, é um momento de brand da empresa, mesmo que a pessoa não vai ficar. Que ela saia dali com a consciência expandida, que ela faça um DISC e aprenda algo sobre ela, que ela saia falando bem da tua empresa. E assim também no desligamento, também é um momento de branding. Então, fala disso pro mercado. Tem bastante coisa para falar e eu acho que as pessoas chegam, e eu acho que isso é uma coisa comum, tanto em quem atende diretamente às pet shops, seja o distribuidor, seja a indústria, como dentro das pet shops, na hora de fazer o recrutamento, tu não entender que essa pessoa é alguém que vai sair falando da tua marca, né? Então, como é que tu vai vender aquele sonho é muito importante, porque tu falou de propósito, eu acho que isso é o que sustenta hoje um negócio. Obviamente que salário ele é importante, mas ele compõe uma matriz de valor. E o que segura realmente é o projeto, é o propósito que faz as pessoas... Por que as pessoas vão ficar ali dentro? Por que as pessoas vão acordar cedo? Por que as pessoas vão fazer aquilo no outro dia? O que vai tirar elas da cama? E hoje é muito fácil tu ter acesso a outras coisas. Então, eu quero, para ter o meu salário, eu posso fazer na Dia de Pet, eu posso fazer na dia de dog. Pirâmide de Maslow. Exato, pirâmide Maslow, né? Então, quais são as necessidades que cada um... O quão nobre é tu entregar isso para um jovem, e mesmo que ali na frente ele não fique na empresa, mas ele cresça a partir daquela sementinha que tu implementou. E aí é importante nós voltarmos para o óbvio, já que a maioria de quem vai nos assistir hoje é gestor. A pirâmide Maslow, quem não dá um Google aí, procura, põe no ChatGPT para te explicar mais a fundo, mas ele tem hierarquias de necessidades. E aí a gente falar para uma pessoa que não tem o que comer, que propósito é mais importante do que dinheiro, essa pessoa não vai conseguir acessar isso. Só vai conseguir acessar isso quem já teve as suas necessidades de segurança básica atendidas. Mas quando a gente traz que, ele me trocou por R$50 a mais na outra empresa, por R$100 a mais na outra empresa, é que provavelmente ele não viu o valor naquilo que tu tá entregando, né? Então, seja para empresas, seja para produtos, ou seja para serviços, quem não tem valor tem preço. E quando a gente trabalha com valor e criar essas necessidades, seja no jovem ou seja no veterano,
né? Eu brinco que eu era o cara do meio da sala no colégio. Então, eu me dava bem com o fundão e com a turma da frente. E eu acredito muito na diversidade dentro de uma corporação. E não essa diversidade hoje, que talvez foi até um termo banalizado no dia a dia, mas é aquela diversidade onde a gente realmente vai ter diversidade de ideias e de pensamentos, que vai muito ao encontro do que tu perguntou, de pensar fora da caixa. Né? Já tive colaboradores de 18 anos e já tive colaboradores de perto de 70 anos. E todos engajados dentro daquela mesma unidade de negócios e voltados para o mesmo objetivo. E aí entra o propósito. O que vai fazer a pessoa trabalhar? Eu estou indo lá na loja para pagar minhas contas, eu estou indo lá lavar cachorro, eu estou indo lá vender ração para pagar minhas contas. E aqui eu quis ser bem pejorativo mesmo para ser diminutivo naquilo, que só o dinheiro importa. Mas eu vejo esse pessoal da base da pirâmide de Maslow trocar, às vezes, como tu mencionaste, por 50, 100 reais a mais, mas perder aquele clima de trabalho que é de extrema importância e seguir em frente e pedir para voltar. Aí eu tenho essa questão aqui, ó. Existe um gráfico na economia que mostra que as pessoas só dão valor real quando perdem. O líder negligencia o colaborador 5 estrelas enquanto ele está lá, mas vê a importância dele quando perde? Como fazer? Depois que a vaca foi pro brejo, não tem mais muito o que fazer. Tu tem sabe- como tu aprender, né? Sabe desse gráfico, né? Eu não acompanhei esse gráfico. Existe esse gráfico. A pessoa, quando quer entrar na empresa, entra aqui com o gráfico, tá? Aham. Aí ela entrou. Aí o gráfico de valor para aquilo que ela queria caiu. Aí ela foi desligada. Aí o valor fez isso aqui, ó. Tanto o valor dela para a empresa, como para a empresa em relação a ela, Exato. dependendo da próxima, porque tudo é comparação, né? E eu acho que pro gestor, uma das coisas interessantes para tu mapear os teus colaboradores é a matriz 9-box, 9 caixinhas, e ali tu vai trazer aquele colaborador que isso é uma variação do estilo de liderança, chama liderança situacional, mas a matriz 9-box é onde tu vai colocar o teu time disperso naquele gramado daquele campo. Então, tu vai ter a pessoa que tem mais competências técnicas para execução daquilo, num eixo do gráfico, e no outro eixo do gráfico vai ter a matriz comportamental. Então, quanto mais aderente ele é ao comportamento que tu espera dentro da tua organização. Então, nós temos quem com alto comprometimento, com alta capacidade técnica e alto comprometimento, o colaborador 5 estrelas, com baixa capacidade técnica e baixo comprometimento, aquele cara que tu vai promover a concorrência. Nesse gráfico é importante que tu entender aonde está teu colaborador para tu poder desenvolver ele. Né? E aí tu vai entregar algo para ele, seja uma valorização salarial, seja uma valorização técnica de cursos e investimentos. Hoje a empresa é a nova escola. Né? A empresa tem uma capacidade de formação. Eu falo muito isso, que hoje no treinamento tu tem que ensinar a falar, a se comportar. Então tu tem que ser o pai, tem que ser o professor, tem que ser o líder para ensinar processos e cultura. Então, e a pessoa, hoje é muito mais amplo essa parte educação pura. Educação pura. E ela é uma educação contínua. Não é só quando ele entrou. Então, a parte de comportamento, pelo contrário, vai ser no dia a dia, naqueles pequenos momentos que tu vê ele fazendo uma atuação, tu vai trazer pontos que tu vai fazer aquela correção através de feedbacks, ou aquela valorização, né? Então, não só o aspecto negativo, mas aquilo que tu quer promover dentro. O cara que teve uma atitude colaborativa, se tu quer criar um ambiente colaborativo, tu tem que valorizar ele diante dos pares. Né? E aqui, quando tu faz uma valorização de alguém diante dos pares, é o mais importante. E a valorização diante dos pares seja também pro lado ruim, quando tu é omisso a algum comportamento da qual tu não quer. Então, a partir do momento que tu é omisso, tu também tá tomando uma decisão, tu também tá tomando uma escolha. Elogiar em público e corrigir em particular. Coisa que eu não vejo acontecer na maioria das empresas.
e até eu não sei quando que a gente vai pro ar, mas eu vou lançar um conteúdo lá nas minhas redes sobre um review sobre como é que tu é avaliado no Google, e entro aí em algumas lojas aí do mercado do Brasil, e leio o que os clientes dizem, e uma dos reviews que eu vi é quanto o cliente se choca com o gestor da loja questionando seus colaboradores na frente de todos, humilhando, né? E é comum isso, né? Infelizmente, e passível de problemas trabalhistas futuros, né? Tu mencionou as avaliações no Google, já viu a nossa? Eu acho que tu é um dos poucos 5 estrelas, né? Acredito que seja a única pet shop no Brasil com mais de 2.000 avaliações e nota 5. Tem 2.000 e quase 2.050 avaliações. E não é avaliação de robô, né? Não é como na internet dos produtos fakes que eles põem as avaliações fakes. Então ali, de fato, nas avaliações do Google, tu consegue ver a cultura e os erros de processos nas empresas. Eu tô sempre olhando, sempre vasculhando. E daí, quando tu vê uma reclamação repetitiva, tu já sabe aonde está o erro de processo naquela pet, naquela clínica. É notório, é muito claro, é um raio-x. E também, quando tu vê muita avaliação boa e uma que outra ruim isoladamente, tu vê que daí não é a pet, e sim aquela pessoa, porque muitas pessoas trazem problema para a pet shop e quando recebem um não ou um faça de outra maneira, não aceitam. E daí eles publicam algo de forma danosa. É o tribunal virtual, né? Que hoje as pessoas, ou quando entra aqueles cancelamentos digitais, onde tu quer pegar e fazer uma ação contra uma determinada empresa, né? E eu acho que hoje o consumidor já sabe o que é isso e o que é. Quais são dessas avaliações que são de verdade e quais ele tem um discernimento, assim, para olhar quando tu vai conhecer um serviço, uma loja pela primeira vez. Vamos para um quadro aqui, ó. Vamos. Mito ou verdade? Vou te fazer uma pergunta aqui, ó. É melhor contratar alguém bom tecnicamente, mesmo que o comportamento seja difícil? Mito. Mito? Por quê? Mito. Tu contrata comportamento, tu não contrata a parte técnica. No início eu contratava muito parte técnica, mas é muito mais fácil tu ensinar parte técnica a alguém do que tu ensinar comportamento. Eu falo muito do valor que eu enxergo muito na contratação, eu falo que é a vontade, né? Comprometimento das pessoas em fazer algo. Então, hoje, a gente que distribui medicamentos veterinários, a gente consegue ensinar para qualquer pessoa, se ela tiver disposição de aprender, forma a pessoa no que ela quiser, sobre o que ela quiser, mas a gente não consegue fazer um curso, comprar um curso sobre comprometimento e vontade no Hotmart para ela. Então, contrate pelo comportamento, pelo que ela é, a essência dela. Porque olha quantas pessoas tu demitiu no último ano e veja quantas tu demitiu por capacidade técnica. Se foi por insuficiência técnica e tu entregou as ferramentas para ela se desenvolver, tu não desligou ela por insuficiência técnica, tu desligou ela por uma insuficiência de comportamento dela querer atingir o nível da qual tu precisa. É diferente de tu desligar alguém, não, o Márcio não sabe bater o sininho, ele não serve para ser o host aqui. Não, ele serve para se eu mostrar para ele como bate o sininho, ensino, treino ele para bater o sininho, e mesmo assim ele não consegue, talvez seja uma questão de capacidade comportamental na maioria das vezes. Vai ter alguma coisa de capacidade técnica, mas eu acho que em algo muito nichado, não no grande aspecto. Isso identifica no recrutamento. Tu tenta, né? Tu tenta, Tu pode fazer tudo certinho, os processos, a pesquisa, a entrevista, e mesmo assim é ser humano. Ainda pode dar errado. Ainda pode dar errado, porque a pessoa pode mudar. Faz parte. E vai acontecer. Próxima. Trazer pessoas prontas do mercado é melhor que formar? É mito ou verdade? É mito ou verdade? Trazer pessoas prontas. Eu acho que depende do teu momento. Porque aí é o desafio do gestor, né? Tu mais traz pessoas do mercado ou tu mais forma? A gente tem um 60-40.
40 do mercado e 60 forma. A gente acredita. Alguém do mercado mais júnior que a gente termina de lapidar. Eu entendo que qual o resultado que tu precisa naquele momento. Não, eu preciso ter nós trabalhamos com venda, uma performance de faturamento muito rápida para reverter o determinado cenário de uma região. Então, eu vou trazer alguém do mercado, independentemente do comportamento, sabendo que aquilo pode ter uma data de validade curta. Mas se eu quero trabalhar em algo perene, algo pensando em estrutura de longo prazo, e eu tenho tempo para isso, formar é sempre melhor do que pegar alguém pronto. Este que vocês formam, vem de onde? Olha, vem de vários lugares. A gente já achou gente do exército, gente que era atendente de agropecuária. Eu brinco, nós tivemos uma grande promotora técnica, virou uma grande vendedora, ela trabalhava com granja de suínos, então não tinha nada a ver com pet, era uma veterinária que trabalhava em outro setor. E como se deu esse movimento? Quem é que foi lá e verificou aquele perfil? Vamos trazer. Então, a gente tem uma plataforma de grande classificados de vaga e a pessoa aplicou para aquela vaga, né? E a gente vai fazendo essas triagens e aí cada gestor tem o seu olhar, né? Eu tendo ter um olhar mais amplo para ver outras características das pessoas, lugares por onde essa pessoa trabalhou e a necessidade que eu tenho para aquela posição, né? Se eu tenho uma posição que exige que o vendedor, por exemplo, visite mais clínicas ao longo do dia, eu vejo que ele tem um histórico em empresas onde exigia um número de visitas grandes. Então, o cara era vendedor da Coca-Cola. O cara era ou eu tenho um cargo onde eu preciso que seja alguém resiliente para lidar com contas-chaves, acostumado a ouvir, não. Um cara que era vendedor de seguros, é um cara que vai tá acostumado muito a isso. Então, eu entender muito o que é a capacidade para a vaga existir. Então, a gente trabalha muito com divulgação nas redes sociais, as pessoas aplicam para a vaga e, às vezes, a gente faz um hunting ativo. Então, procura, principalmente no nosso segmento LinkedIn, então, com algumas palavras-chave, tu vai buscando as pessoas. Então, a ti que é candidato, que está buscando uma vaga, deixa teu LinkedIn bem feito, bonito, mostrando o que tu faz. E simplesmente, assim, parte de currículo também, além do LinkedIn, quando tu manda um currículo rápido e fácil de tu te vender, das pessoas ver o que tu faz. Porque tem vagas aí que a gente recebe 150, 200 currículos. Então, tu não vai ter mais do que 5, 6 segundos para tu avaliar se ele vai para a pilha do vamos talvez entrevistar ou vamos descartar esse currículo. Então, é triste, é duro ouvir isso, mas é a verdade. Então, tem vagas que tem muitos candidatos. As Então, pessoas mentem muito no currículo? mente. No LinkedIn? Tem, né? Maquiagem? O LinkedIn, ele é o Tinder corporativo, né? Então, às vezes, aquela imagem que tu surpreende, né? E aí a mentira ela é muito fácil de ser pega, né? Então, as pessoas trazem, eu entendo muito sobre Excel, por exemplo, Excel avançado. E aí tu pergunta conhecimento de 2, 3 fórmulas para a pessoa não sabe o que sabe que a pessoa mentiu. E é pior tu mentir do que tu ter um conhecimento inferior de Excel, porque um conhecimento inferior de Excel tu pode aprender e eu posso ensinar a desenvolver. Mas ensinar que a pessoa já começou com o pé errado a se apresentar com uma mentira é difícil. E tem mentirinhas do bem também que as pessoas contam que a gente acha que é engraçado. Teve um colaborador que na fase da seleção disse, era um vendedor externo, tu tem carro próprio? Não, tenho. Não tinha ainda. Ele saiu, quando foi aprovado, saiu correndo para comprar e depois, um tempo, ele contou, mas era aquela pessoa que ela demonstrou, por outro lado, muita vontade. Ele tá lá. Ele foi para outra empresa e depois hoje virou empreendedor. Interessante esse movimento. Mas ele leva aquele ditado à risca do empreendedor, que é
Construa o avião em pleno voo. Exatamente. Eu vou dar o meu jeito, mas essa eu não posso nem dizer que é uma mentira, né? Porque ele Sim. óbvio, um medo de um processo seletivo, tu dizer, não, se eu não tiver, talvez eu seja eliminado, então eu vou dizer que eu tenho porque eu vou dar os meus pulos aqui para conseguir. Obviamente, se ele não tivesse, ele não poderia assumir a vaga, né? Mas foi um caso muito positivo, eu Mas vejo é uma disso. mentirinha do bem, como tu disse. Fez com que ele fosse pra mesa, porque se ele não tivesse, ele não iria. Ele não iria. Então ele, como se diz no gaúcho, é meter os peitos. Meter os peitos, né? Ao passo que teve pessoas que, não, eu estudo muito sobre inteligência emocional, eu leio muitos livros sobre isso. Eu disse, quais foram os últimos autores que tu leu? Aí caiu a casa. Então, a verdade, ela é suprema sempre. Mentira tem perna curta. Os ditados são fantásticos, né? Não é à toa que um ditado popular vira popular, né? Olha aqui, ó. Treinamento é custo e não investimento se existe a possibilidade da pessoa ir embora. Olha, se o empreendedor, o gestor pensa isso, a empresa dele tem pouco tempo ainda no mercado, aí vai fechar, porque isso é total mito. Ainda tem? Eu acho que tem as pessoas, eu não vou treinar um colaborador para depois a concorrência e vir pegar ele. E a gente sempre diz lá na Pets Life que, independentemente do tempo que tu fique na empresa, é melhor ficar com alguém menos tempo que dê o máximo de si do que tu ficar com alguém muito tempo que seja uma pedra no teu sapato. Já respondeu a próxima. Ó. Demitir rápido é melhor do que tentar recuperar um colaborador ruim? Depende do que for o ruim, né? Se o ruim for comportamento, demite rápido. Se o ruim é técnica, investe nele. Boa. Se ele tiver um bom comportamento, né? E aqui comportamento não é colégio, pai, mãe, se ele dá bom dia, boa tarde, mas se ele tá muito conectado com os valores daquilo que tu pensa, né? Então, um colaborador conectado com a tua cultura é fundamental. Essa frase aqui, ó. Antes mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Isso caiu, né? Ó. Hoje lidera quem influencia e engaja quem tem propósito. E eu vejo, aprofundando isso que tu traz, é um grande erro das pessoas que todo mundo quer ser líder hoje. Todo mundo olha um vídeo do Bernardinho, olha lá o Pep Guardiola e acha que viu 2 frases no LinkedIn e virou. Mas as pessoas só vão ser engajadas quando tiver a verdade. E antes de mais nada, tu precisa ser um bom gestor. Um gestor é o que faz o processo. O líder é aquele que engaja para além disso. E tu só vai se tornar o líder, ele é escolhido. O gestor não. Tu tem lideranças internas que não são gestores. E tu tem muitos gestores que não são líderes. Mas a partir do momento que tu é um bom gestor e tu mostra o caminho para aquela equipe, que tu quer mostrar onde tu quer chegar, tu tá na trincheira junto, entendendo o que está acontecendo, que é o que tu traz ali do inspirar, certamente tu vai ter as pessoas contigo no momento de dificuldade e no momento de alegria também. O pessoal cita muito líder e chefe, né? E cita o exemplo do líder como Jesus Cristo e o chefe como Hitler. Então, um vai à frente, né? Napoleão fazia muito isso nas batalhas, né? Ele ia à frente, dando o exemplo. Ele estava junto na marcha, comendo a mesma coisa, sempre junto. E daí entra o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Antes de entrar no ar, que é do liderar pelo exemplo. E tu tá lendo esse livro? E isso, a líderes se servem por último, né? É o conceito de liderança servidora e realmente depende muito da tua equipe, do momento que tu está, que tipo de liderança tu vai estar aplicando e com cada colaborador qual tu vai estar aplicando. Mas a liderança servidora é quando tu serve a tua equipe, não a tua equipe te serve, né? Então, tu trouxe alguns exemplos de lideranças e aí a gente vai pensar o capitão de um navio, né? Vamos pegar 2 barcos que afundaram, o Titanic e o Costa Concórdia, né? O capitão do Titanic ficou lá para afundar junto com ele. O capitão do Costa Concórdia, aquele navio que bateu ali no Mediterrâneo e afundou, ele foi o primeiro a pular fora da barca. Então, a partir do momento que o gestor ele está à frente e ele está
compenetrado com aquilo que precisa ser feito, certamente ele vai gerar novos exemplos, e aí vem mais um ditado popular, né? O exemplo arrasta. E hoje no nosso mercado, como tu vê a porcentagem de gestores que de fato são líderes e arrastam pelo exemplo e estão ali no chão de loja atendendo, dando atenção ou controlando, liderança de fato, que não fica sentado dentro do escritório, que a gente vê muitos. Poucos Que estão assim poucos estão assim, e que à frente, e os que estão à frente às vezes não estão com o cargo de gestor, tá na trincheira, às vezes tá com o cargo do próprio operacional, e aí tá errado, né? Porque se tu tiver que fazer o que o teu colaborador tem que fazer, tu não precisaria do teu colaborador ali. E a partir do momento que tu tá fazendo o que ele tem que fazer, tu tá deixando de fazer o que tu tem que fazer. Mas tu tá junto, tu tá na trincheira, é fundamental, e eu acho que essa crise, ela não é uma crise do nosso mercado, ela é uma crise do nosso país, né? Nós temos uma insuficiência de lideranças no nosso país, e a gente vê isso em períodos eleitorais, a gente vê isso em grandes catástrofes, como aconteceu aqui, vai fazer 2 anos aqui no Rio Grande do Sul, e lideranças internas da sociedade assumiram seu protagonismo, e a gente via que faltava uma liderança coordenada, né? Faltava um Churchill comandando Londres no meio do bombardeio. E eu acho que isso é um problema da nossa sociedade. Da sociedade não assumir o protagonismo, e a liderança é isso, tu assumir o teu protagonismo. Se tem o filme lá sobre Fukushima, onde os engenheiros vão lá em caminho da morte para salvar o país. Se isso acontecesse no Brasil, quantos estariam dispostos a fazer isso? E isso não é culpa do candidato A, do B, da direita, da esquerda. Eu acho que isso é uma coisa histórica no nosso país, onde a gente espera uma liderança messiânica, que não existe, que todo mundo é de carne e osso. E isso eu acho que é um ponto que é importante. As pessoas têm que assumir o protagonismo da onde elas estão. E aí, vindo para o nosso mundo indo lá para Fukushima e voltando para o nosso mundo da pet shop, seja tu um colaborador que está ali insatisfeito com a tua gestão e com a tua empresa, cara, faz o teu melhor possível para a tua marca pessoal. Porque acredita, sempre tem alguém vendo, né? Quando eu era vendedor e atendia a rua, o que era? Tinha um gestor de uma pet shop aí que sempre me perguntava: quem é o cara bom aí do mercado, quem tu tem para indicar? E é isso, a vitrine é essa, tu tá sendo visto para o bem e para o mal. O que tu acha do fulano? O cara é legal. Ou não, mandou o currículo para ti, vai que é quente. Então tu tá sempre sendo visto por alguém. Tu acha que o líder, os jovens de hoje não querem ser mais líderes? Porque o exemplo dos líderes, porque a gente vê muitos líderes se medicando, tomando remédio para dormir, remédio para ficar acordado. Tu vê, é notório isso para ti no mercado? Eu acho que toda a generalização ela é complexa, né? Eu sou um cara que fico um pouco contrariado quando dizem: essa nova geração não quer trabalhar. Eu acho que não é essa nova geração. Eu acho que se a gente colocar todo mundo dentro de caixinhas não vai funcionar. Mas eu acho que sim. Eu acho que no nosso país, há um bom tempo, a gente tem poucos exemplos positivos, né? Ou talvez os exemplos positivos não ganham o destaque que mereçam, né? Então, talvez as pessoas um pouco mais velhas vão lembrar aí o Ayrton Senna, alguém que mobilizava o Brasil. Hoje a gente não tem mais esses grandes ídolos, essas grandes referências, embora eu vejo que no mercado empresarial isso está mudando, está se criando movimentos de lideranças que estão tomando espaço. E eu acho que esse canal aqui, Márcio, que tu faz é fundamental, porque o digital foi tomado por falsos gurus, né? Por falsas pessoas que te ensinam a fazer uma coisa que eles nunca fizeram. E isso não é um problema de quem está fazendo isso. Isso é um problema de quem faz e sabe fazer, não contar para os outros como faz.
né? Então, eu acho que parabenizo a ti aqui, então, para mostrar isso como uma forma de melhorar o nosso mercado, seja para os tutores, para os responsáveis que estão nos assistindo, mas seja para as pessoas do mercado, né? Não há uma concorrência. Cara, vamos melhorar, se melhora a régua para todo mundo, e aí, falando de novo do Senna, né? Não existiria o Senna se não existisse o Prost. Exato. E este canal, como tu falou, ele foi feito, esse braço de comunicação da Dia de Pet foi feito para, justamente como tu falou, elevar a régua do mercado como um todo, expandir a consciência dos responsáveis pelos cães e gatos, dos gestores, de todas as equipes que trabalham no nosso setor, para agregar, levar informação e expandir consciência. Isso, elevar a régua do mercado, melhorar. Então, e tu ganha, né? A gente traz pessoas aqui, pessoas maravilhosas que levam informação que não estão reclusas ali. A gente tem que abrir isso. E a gente está vivendo um momento tão mágico na nossa sociedade que nos permite essa estrutura, talvez há 15 anos atrás, só grandíssimas empresas poderiam ter, e aí talvez com um custo de investimento que seria ia impossibilitar elas de fazer. E hoje a gente consegue estar com uma informação de qualidade, acessível, e aí a gente cai para o outro lado. O que essas pessoas estão consumindo e quem é que está fazendo a curadoria de conteúdo disso, né? Então o mercado se regula. Com o tempo as coisas vão, o digital... As melancias... As melancias se ajeitam ao andar da carruagem ali, né? Cairuan, vou deixar tu escolher agora. Tu quer ir pra polêmica aqui? Se bem que a gente já falou de umas coisas bem polêmicas. Vamos, não temos... Tu quer polêmica ou quer esse jacaré aí? Porque eu vi que tu entrou... Olha, o que tu quiser aí. Tu quer a polêmica e depois o jacaré, ou tu quer pelo jacaré e depois a polêmica? Olha... Ou não vamos as duas? Tu é veterinário. Eu não. Manda. Então, manda aí, vamos no jacaré aqui. Vamos abrir bicho, a boquinha dele aqui. Abre a boca. O que tem? Ai, esse aqui caiu, vamos deixar pra depois. Faz o seguinte, aperta um dente dele. Aperta aí. Aperta o outro. Aí! Caiu duas aqui, ó. Tá, vamos lá. Vamos lá. O que tem aí? Vamos descobrir o que tem aí. Esse jacaré... Para aí, me diz antes, por que jacaré não entra no céu? Eu acho que dizem que é porque ele tem a boca grande, né? Mas... Tem outra variação, né? Mas eu acho que essa é a principal. A minha avó dizia que ele tinha os bracinhos curtinhos e não conseguia fazer o sinal da cruz. Eu via... eu via da boca grande, mas pode ser as duas coisas aí. Depende qual a religião do jacaré, né? Pode ser o sinal da cruz. O que saiu aí? Cairuan, quanto tempo tu precisa para fazer uma avaliação completa da equipe? Tu chegou na Pets Life, tinha uma equipe lá. Eu acho que a gente vai criando sempre conceitos. Eu acho que tem a primeira impressão e aí tu vai validando ou redesenhando essas impressões ao longo da tua convivência. Mas eu acho que tu não pode criar um conceito do que pode ser feito sem tu rodar com a tua equipe, tu entender quais são as dores, por que aquela pessoa pensa daquele jeito, quais são as características daquela pessoa, porque senão tu vai estar fadado a cometer erros maiores e mais grosseiros. Erros todos vamos cometer, né? É do ser humano, mas é importante tu ter uma visão mais ampla. E outra questão que aí pesa para os gestores é o quanto tempo tu tem para fazer aquilo que te contrataram para que tu pudesse fazer. Normalmente é em sentido de urgência. Normalmente e aí é importante tu, pensando aí, falando como veterinário, né, pensando em medicina de emergência, né, primeiro tu controla o que vai matar a curto prazo, tu estanca a hemorragia, tu estabiliza o paciente, para depois tu indo fazer as terapias que tu precisa ir fazendo para manter ele com uma longevidade maior. Tu faz conversas individuais e em grupo? Tu pergunta para outros sobre outros? Como é que tu faz isso? Então, assim, a informação tá ali, né?
a informação ela sempre flui, né? Então tu sempre chega ela para ti de diversas formas. O importante é sempre dos boatos aos fatos, né? Eu gosto muito de uma conversa franca e verdadeira, olho no olho, que eu acho que isso termina com qualquer dúvida sobre, né? Eu acho que as conversas individuais são fundamentais e aí a importância de ritos e rituais, né? Então tu vai ter um alinhamento coletivo com a equipe. Uma das coisas que a gente implantou é o kickoff semanal. Então, na segunda-feira, qual que é o nosso caminho? Né? Agora de manhã estava tendo aqui, a gente está gravando numa segunda, estava tendo o alinhamento. Para essa semana nós precisamos fazer isso, o rumo. E no final da semana tem a avaliação. Olha, nós tínhamos que ter ido até X, nós fomos até Y. Isso é ruim ou isso é bom por causa disso e o que nós precisamos fazer. E depois os alinhamentos individuais. Olha, Márcio, eu tô vendo que tá acontecendo isso contigo. Como é que a gente pode estar colaborando para te desenvolver nesse ponto? Eu preciso que tu faça isso que tu não tá entregando, ou isso tu tá entregando é muito bom. Isso eu preciso que tu mantenha, que tu traga isso para os teus outros colegas. E às vezes casos mais extremos, dizer, cara, tu tá feliz? Porque a gente já conversou 3 vezes disso, é a 4ª vez que nós estamos conversando sobre isso. Realmente tu quer continuar aqui? Realmente tu tá gostando disso que tu tá fazendo? Porque tempo é o nosso bem mais valioso. E talvez que tu não tá desperdiçando o teu tempo com algo que tu não veja valor. Eu noto que muitas pessoas em reuniões em grupo têm dificuldade de falar, não falam. Isso é muito... E mesmo individualmente também, aí são perfis, né? E daí tu tem que desconstruir aquilo ali e entender muito o porquê a pessoa não fala ou o que a pessoa quer dizer com aquilo que ela tá trazendo, né? Que complexidade. E aí é um outro ponto, né? A gente vai tender a caminhar para análises mais psicológicas sobre o comportamento do colaborador, mas é importante lembrar, o gestor não é terapeuta, o gestor não é psicólogo, o gestor não é psiquiatra. Você não tem ferramentas para trabalhar questões pessoais do colaborador. Tu deve acolhê-las, mas encaminhar para um especialista. Não misturar. Não misturar, porque se tu abrir uma caixa de Pandora, se tu tirar a casquinha de algumas feridas, talvez tu não tenha insumos para conseguir cicatrizar aquilo e fazer uma coisa melhor, transformar numa coisa pior, né? Então é importante tu ser humano, óbvio, tu entender o porquê das coisas, mas é importante saber que a tua função é gerir, tua função não é tratar. Mas, como tu falaste antes sobre os livros ali no recrutamento, que eu leio livros sobre psicologia, programação neurolinguística, é importante ler estes livros, Fundamental. né? Criam-se atalhos. Tu entender como funciona o cérebro das pessoas é fundamental para tu conseguir interagir, buscar o que está por trás dos fatos. Normalmente isso não é só na gestão, isso na venda também a gente sempre diz o vendedor, o cliente que diz não quero, provavelmente tem mais coisas ali por trás para tu entender o que está acontecendo. Tu já deu o start aqui, na próxima. Ai. Olha, parece que a gente combinou. Ó, o jacaré, a boca grande. E daí tu me fala essa, ó. O mercado não premia quem trabalha mais. Premia quem se posiciona melhor. Qual a estratégia? Quais os processos? Como fazer as perguntas certas? Como saber a hora de falar e a hora de ficar em silêncio? Como entender o cliente? Essa pergunta, como saber a hora de falar e como saber a hora de ficar em silêncio? Então, porque hoje eu vejo no dia a dia, lá na Dia de Pet, fornecedores entrando e alguns errando o time de entrada da conversa e entortando toda a venda dele. Então, o que fazer? O que esse pessoal tem que fazer? Olha, tem diversas técnicas de vendas e eu acho que aqui a mais consagrada nesse estilo de venda complexa, que é atender as pet shops, né? Que não é uma venda transacional só de, eu quero uma lupa, toma, aqui tá a lupa. É o spin selling, que são um acrônimo de 4 letras que trazem perguntas sobre situação, perguntas sobre o problema,
implicação do problema e depois tu oferecer a necessidade. E tu saber a situação é onde talvez tu menos vai perguntar, mas mais tu vai entender qual que é o mapa lá da Diadpet. Quem que é o tomador de decisão? O que o tomador de decisão valoriza? O que é importante para essa empresa? Aí a próxima questão, qual que é o problema que essa empresa tem? Tu tem que diagnosticar. Tu quer vender uma furadeira? Tu não vai vender uma furadeira, tu vai vender o furo. A necessidade. A necessidade. Ou tu vai vender o quadro pendurado na parede. Eu preciso pôr a TV aqui para isso. Então, para eu ter a TV que fique uma fotografia bonita na imagem, eu preciso ter uma furadeira para pôr o parafuso. E aí, quando tu entendeu o problema, tu vai na implicação de dizer, pois é, Márcio, mas tu imagina aqui como é que vai ficar sem uma TV, como é que tu... Ou... Que legal seria se tu tivesse uma TV, que fotografia melhor que ficaria para os teus vídeos. E aí a pessoa, quanto mais tu estressar aquele momento da implicação com perguntas, mais a pessoa vai dizer, como é que eu resolvo o meu problema para pôr a TV? Olha, eu tenho aqui uma furadeira e é isso que eu acho que vai ser sensacional para ti nesse momento. Eu acho que tu falou uma palavra-chave, perguntas. Vender, né? E vender aqui, vender, o pessoal critica muito. Vender, às vezes usam até a palavra como pejorativo. Não, tu vai entregar algo que realmente a pessoa precisa. Então, vender é bonito. E é o que É move ético. o mundo. As pessoas precisam de venda, só que eu acho que a venda, a palavra vender, o próprio cargo do vendedor, ela ficou banalizada com coisas erradas que foram feitas. Assim como a gente falou agora aqui dos gurus digitais, que foi banalizado, Sim. assim como tu fala do coach, que foi banalizado, com o vendedor da mesma forma, né? Então, todo mundo tem necessidades que precisam ser atendidas. E o profissional que conecta quem tem uma necessidade com quem tem uma solução é o vendedor. Então, se nós formos partir para o lado da pet shop, do dia a dia, né, muitas vezes um pelo seco num cachorrinho é uma necessidade que o tutor, talvez ele tenha a visão do problema, não saiba a implicação daquilo. E aí, quando tu tem um atendente, um colaborador treinado para falar sobre a importância da hidratação, ele não está vendendo uma taxa a mais que vai aumentar teu ticket médio. E óbvio, isso vai acontecer porque é um negócio, uma empresa vive de lucro. Mas ele vai estar trazendo uma solução para alguém que o pet está com uma necessidade específica. E às vezes nem o responsável pelo pet sabia que tinha aquela necessidade. Mas depois que descobre o resultado, agradece. Agradece. E aí a indústria e o canal de distribuição chama a pet shop de canal especializado. E é obrigação do canal especializado de ter esse conhecimento e conseguir jogar as cartas que são precisas para aquele momento, oferecer as soluções específicas para aquele momento. Eu brinco sempre quando eu falo ou com time de balcão ou com time de vendas sobre a importância do canal especializado e o que diferencia o canal especializado do autosserviço. O autosserviço é quando tu vai no supermercado, tu pega um saco de ração, tu pega um pacote de pão, ninguém te vende. É como tu posiciona os teus produtos na loja, vai fazer tu vender. Agora, o canal especializado, onde tu tem uma variante de atendimento, faz com que tu tenha profissionais treinados para isso. Eu brinco de um caso que aconteceu comigo, que eu fui numa loja de cervejas há muitos anos atrás e essa história me marcou muito porque eu enxergo muito isso no nosso segmento. Eu gosto de tomar IPA, ela é uma cerveja artesanal que tem um sabor mais amargo. E tu dizer que IPA é amarga é como tu dizer que o cachorro late. Isso é uma característica do cachorro, mas aí nós temos uma variação de cachorro que late entre o Rottweiler, o Dog alemão, ao Chihuahua, ao Pinscher Zero. E eu pego 2 IPAs no freezer e chamo o atendente. Eu disse, qual que é a diferença dessas 2 aqui? Eu estou em dúvidas quais eu levo, mas eu não consegui, pelo rótulo, entender um pouco mais de informações sobre isso. E ela disse, não, a diferença é que elas são cervejas um pouco mais amargas. Aí eu parei de ver valor naquela loja, porque a pessoa que era o fio condutor, né, o especialista, não estava apto a solucionar meus problemas. As 2 cervejas voltaram para o freezer
E eu fui num supermercado comprar uma cerveja da qual eu já conhecia, que também estava gelada. Por um detalhe. Por um grandíssimo detalhe, né? A pessoa não sabia o que ela estava vendendo. O básico. O básico, né? É como se um taxista tivesse que... tu dissesse dizer para ele qual que é as ruas que ele tem que pegar para chegar a determinado lugar. O Waze resolveu isso, mas seria uma analogia semelhante a isso. Na Dia de Pet, o cliente entra, a gente vende através de perguntas e entrega algo que ele nem sabia que necessitava, como a gente falou agora há pouco. Então, por exemplo, entra o cliente, a gente pergunta que idade tem o cãozinho, que peso tem, ele mastiga, ele é muito afoito para mastigar, porque se for muito afoito, a gente pode dar um grão maior para diminuir essa ansiedade. Se o bichinho é pequeno porte, tem mais de 7 anos, a gente entra numa ração sênior. Até sábado a gente atendeu um cliente que queria uma ração de adulto, e daí a gente perguntou qual a idade do bichinho. 10. Não, então o ideal para o teu bichinho é esse produto que é para sênior. É uma jovem senhora acima de 7 anos que tem os nutrientes apropriados, cuidado articular e tudo mais. Então, através de perguntas, a gente entrega o melhor. E tu sabe, Márcio, uma coisa que eu sempre elogio vocês como... E aí eu falando como fornecedor, né? Que ao mesmo tempo como cliente, eu conto o meu caso como cliente, e as pessoas sempre dizem no nosso mercado que o problema de tudo é preço. Meu cliente não quer porque é caro, meu cliente acha isso. E aí eu tenho 2 clientes tuas lá, a Mel e a Bolacha, e eu sou veterinário. E trabalho numa distribuidora de medicamentos veterinários, eu tenho acesso a vacinas, posso fazer a vacinação. Tem um senso crítico. Tem um senso crítico alto, mas a questão das vacinas, para mim é muito simples, eu comprar a vacina, aplicar, carimbar a carteira de vacinação das cachorras, e aí tá feita a vacina do ano. Mas quando vocês vendem lá a vacinação, vocês vendem uma imunização que passa para além, primeiro o animal é examinado, quando em muitos lugares não são, né? E isso diferencia um atendimento veterinário de um atendimento de balcão de agropecuária. Não é só uma vacina. Não é uma injeção, né, que tu aplicou no lombo Tu verifica uma série de coisas. Uma série de coisas. Mas o que faz elas serem vacinadas lá na Dia de Pet é a recorrência que vocês todo ano, a gente não lembra mais quando é que tem que fazer a vacina. A gente sabe que vocês entregam esse serviço lá em casa. Eu disse, não, mas óbvio, se eu comprar na distribuidora e eu aplicar, vai ser muito mais barato. Eu vou pagar o custo do produto e não vou ter a mão de obra do veterinário. E em conversa com a minha esposa, ela disse assim, tá, mas vamos fazer lá, porque eles lembram todo ano. Eu disse, mas tu não quer que eu pegue na distribuidora? Daí ela disse assim, mas tu vai lembrar o ano que vem, quando for a hora de vacinar elas, porque tu vai esquecer. Então, eu comprei com ela, ela comprou a imunização, um guarda-chuva de proteção para nossa casa, e eu sempre brinco quando eu faço que eu comprei minha paz de espírito, né? Eu não tô comprando a vacinação, porque se eu me comprometesse a fazer a vacina tivesse, seria nosso último programa aqui que a gente estaria vendo. Brincadeira, amor. Mas quando tu chega lá para vacinar, tem algumas coisas mais que agregam valor. A experiência toda, né? Tem o pirulito, tem o cafezinho dentro E assim, e aí a Dia de Pet vem evoluindo nessa experiência, e aí é importante trazer que o importante é começar. Hoje a gente chega lá, é a canequinha personalizada, inclusive com recado. Esses dias eu recebi um vídeo, Cairuã, teu café está pronto aqui, escrito atrás da caneca. Mas é importante lembrar que há muitos anos, quando eu comecei a te atender, nós não tínhamos essas canequinhas personalizadas, nós tínhamos as canecas lá do Nescafé, que sobrava lá nas prateleiras lá da Patrícia, e tu levava para a loja, umas às vezes até sem alça, mas tinha o café, tinha o cuidado, faça o melhor que você puder, com as condições que você tem, até ter condições de fazer melhor ainda. Então, é isso que eu acho que é o mágico de vocês, assim, tu não esperou ter
a caneca personalizada para começar a oferecer isso. Tu não começou, o pirulito vinha desde sempre lá, as cores, o ímã de geladeira redondo para chamar a atenção, né? As pessoas sendo recebidas com um bom dia, boa tarde, como é que tu tá? O que é fundamental, o pet ser chamado pelo nome. Certamente eu prefiro que esqueçam o meu nome do que quem é a Mel e quem é a bolacha. Mas todo esse atendimento, ele não é algo tão óbvio que todos deveriam fazer? Mas Com o foco no cliente, o cliente que é o nosso chefe, o cliente que paga o nosso salário. Então a gente tem que abrir a porta para ele, dar um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, oferecer um café, oferecer um pirulito, que são quebra-gelos. Simples. E são simples. Quanto por cento custa o café no orçamento no dia de Se pet? torna muito barato e tu arranca um sorriso, tu desarma aquela pessoa, ela se sente em casa. E a gente tá num mercado onde é amor, É intangível, emocional. é emocional. Então, e eu vejo que muitos empresários têm dificuldade de navegar nisso, né? É um mercado diferente do que, por exemplo, se tu tivesse que vender caixão, se tu tivesse que vender cigarro, né? Tu tá vendendo Alegria. alegria, né? Vai ter momentos Lúdico. vai ter momentos difíceis, sim, como a perda, como a descoberta de uma doença, mas que faz parte da vida também. Então, como tu cria momentos para essas pessoas, E mesmo nesse momento difícil, a gente deixa mais leve. deixa mais leve. E aí é importante uma frase que eu escuto da minha esposa, ela traz assim, que aprendeu na terapia, que a emoção é a cola da memória. Então, trazendo para o nosso lado corporativo, quanto mais emoções tu conseguir colocar dentro do teu negócio, melhor vai ser a memória disso. Esse final de semana eu vi um post sobre comentando a Disney, o jeito Disney de encantar, que todo mundo... E aí o profissional lá que estava fazendo o comentário disse: a Disney, tu paga caro para entrar, tu vai ficar em muitas filas, mas no final tu sai feliz. Daí, por quê? Porque o cliente lembra da forma dos momentos mágicos e de como foi o final da relação. Então, se tu tem no final show de fogos e a Minnie e o Mickey dando tchau e apertando a mão do teu filho, é disso que tu vai lembrar. E como é o momento que termina a relação com o teu cliente, é como ele vai lembrar. Então, se o momento da relação é o cachorro chegar lá, o gato chegar lá de uma maneira, toma aqui, ó, aqui, vai embora, é diferente. Fria, aquilo não vai adiante. não vai colar na memória, né? Então, talvez no momento ele ache aquilo bom até ele conhecer alguém que faz melhor. Eu brinco com isso nos feriados, que a gente abre os feriados e muitos fecham. E daí tem a necessidade, muitas vezes, daquele cliente experimentar, né? Gera a experimentação. Aí eu cito um livro do Carlos Ferreirinha, que é o responsável pela Louis Vuitton, é um mercado de luxo no Brasil. Ele escreveu um livro chamado O Paladar Não Retrocede. Então, foi o que tu falou agora. A pessoa está acostumada com um atendimento e ela está satisfatório para ela. Quando ela experimenta um muito melhor, ela não consegue voltar para aquele ali. Então, a gente abre feriados e vão muitos clientes experimentar, porque a deles estava fechada. Então, fica a dica. E aí aquela coisa, se tu não tem... teu forte é o serviço, teu core business hoje. Mas se tu não tem o produto, Também. tu corre o risco que o teu cliente vá comprar o produto em outro lugar, que lá tenha serviço e gere experimentação. E uma coisa que é importante quando tu fala que o paladar não retrocede, e o teu nível de exigência em relação ao atendimento, também há uma equiparação que o cliente traz sobre como ele analisa diferentes players, né? Então, quando tu vai numa lanchonete, que é num trailer, comprar um X, e quando tu vai num restaurante de comida internacional. A postura que tu aceitaria do atendente da lanchonete é diferente da postura que tu aceitaria do atendente daquele restaurante. Então, coisas que talvez passariam batido naquele atendimento
podem ser algo que vai gerar um não voltar mais para o cliente daquele restaurante, onde então aquilo que tu se propõe a vender. Então, se tu se propõe a fazer algo, faça muito bem feito. Se tu quero ser uma lanchonete de trailer, cara, seja a melhor lanchonete de trailer. Isso. Eu quero ser um restaurante guia Michelin. Cara, seja o melhor guia Michelin. Eu sempre menciono o pai do branding, que é o Seth Godin, que ele escreveu, entre diversos livros, ele tem o Vaca Roxa. Então, como se destacar? Ele diz para você nichar cada vez mais, customizar o teu atendimento e tu ter não 1000 clientes, e sim 1000 fãs da tua marca, que vão usar essa camiseta no dia a dia na rua, que a gente vê muitos utilizando essa camiseta, muitos indo à loja e a gente tirando foto. Muitos atravessam a cidade para ir até a Dia de Pet. E eu sempre pergunto, né? Por que tu vem? Por que eu quero saber? A gente tem, inclusive, um quadro que a gente filma com alguns clientes que se chama o Fala Cliente. Então, a gente comprou toda a estrutura e já monta ali rapidinho. Quer falar? Só responder a pergunta, por que tu vem na Dia de Pet? E daí, ali é uma prova social, eles falando por quê. E é pela excelência no atendimento e na prestação de serviço. E tu sabe, Márcio, que tu vai ter os 1000 fãs e 1000 fãs que gostam daquilo. E vão replicar. E vão replicar para pessoas que gostam daquilo. Mas vai ter pessoas que não veem valor naquilo. E vão ver valor em outra coisa que outra pessoa, outra empresa vai estar entregando essa solução. Então, eu acho que tem que ser muito com o teu DNA, com a tua questão autoral. A gente vê hoje que quase 50% do faturamento do mercado pet está na mão das pequenas e médias lojas, as lojas que não são lojas de rede, sejam redes regionais ou redes nacionais. Diferente do mercado número 1 do mundo, que é os Estados Unidos. Que é totalmente rede. Então, só tem oportunidade. E essa oportunidade que está para o concorrente do Márcio, que está na mesma quadra que a Dia de Pet, ele vai poder atender um nicho da qual tu não atende. Sim. Se ele se posicionar e quiser fazer café, entregar pirulito e fazer o quadro Fala Cliente, ele vai estar colocando numa coisa que não vai ser ele, não vai ser autoral. Não é o DNA dele. Da mesma forma, a gente tem um cliente que ele trata muito bem marketing, muito bem os clientes, mas tem aquela pegada a questão mais gaúcha, mais regionalizada. Então, na Semana Farroupilha, fizeram costelões dentro da loja. Eu não vejo isso na Dia de Pet, no teu cliente. Eu não vejo o Márcio lá fazendo isso. Não combina. E aí, se o Márcio for fazer aquilo para tentar pegar aquele perfil de cliente, não vai soar falso. Então, é importante que esse mercado, que ele é um mercado composto, na sua grande maioria das vezes, por famílias, marido, mulher, famílias, pai, filhos trabalhando, que seja muito o DNA daquilo ali, porque as pessoas vão comprar aquilo ali, né? E aí tu falou do pessoal da Louis Vuitton, e a gente for trabalhar muito o mercado de luxo, a gente for olhar o mercado daí de vinhos, de queijos, tu compra uma história junto, né? Qual que é o terroir daquela pet shop, né? Tem que agregar valor. Tem que entregar. Valor. A nossa proposta é sempre entregar sempre mais valor. A gente está sempre pensando em algo novo. E aí surgiu o Dia de Pet Podcast. Vamos pra polêmica? Vamos. Toca o sino aí. Esse é o sino da Beta Matida pra mim, ó. Quando eu bato o sino é que a gente bateu a meta, entregou aqui, vitórias. Então vamos ganhar nisso aqui. Olha aqui, ó. Liderança. Feedback ou alisamento? Feedback ou alisamento? Por que os líderes têm tanto medo de dar um feedback direto e preferem dar voltas até que o problema se torne gigante? Tu vê isso? Dar feedback não é... Tem que ter uma estruturação ali, né? Tem que. O feedback não é só de coisa ruim também, né? Pode ser de coisa boa junto. Com certeza. As pessoas atrelaram a coisa ruim? Sim. Vem cá, senta aí que eu vou te dar um feedback. Né? E aí isso é um passo de tu mudar na tua cultura empresarial. Mas falando sobre o alisamento, que eu acho que é o ponto onde tu traz, né? Conversas difíceis versus o somebody love. Eu acredito que quanto melhor tu resolver as conversas difíceis e menos protelar elas, mais sucesso tu vai ter.
Mas voltamos que isto é um sintoma, isto não é a causa. E eu vejo que é um sintoma que as pessoas tendem a deixar a acreditar que o insucesso, porque quando tu vai para uma conversa difícil ou quando tu vai ter alguma coisa desafiadora, tu pode ter a chance de dar certo ou de dar errado. E aí o medo do insucesso faz com que tu adie aquilo, porque o prazer momentâneo é melhor do que, não, eu vou fazer o exercício amanhã, né? Hoje eu vou comer aqui uma barra de chocolate, mas amanhã eu começo a academia. E eu acho que isso é uma característica do ser humano. O ser humano tem esta dificuldade de... Procrastinar o feedback é... Não só o feedback, eu olhando muito como um todo, né? E aqui numa coisa mais profunda do que o próprio feedback, né? O feedback ser a conversa difícil, ser a dor profunda. E aí, quando tu tende a fugir de conversas difíceis e coisas assim, eu fiz uma proposta de venda lá pro Márcio, a gente vê muito isso no vendedor, e o Márcio não me respondeu ainda, é a semana de fechamento, e aí eu vou deixar para falar só na sexta-feira. Eu prefiro conviver a semana inteira com o talvez do Márcio, do que talvez na segunda já ouvir o não e achar um plano B. E o feedback, às vezes, é isso. Ou por falta de saber como vou falar essas questões difíceis, ou por protelar por medo, ou por ignorância de não entender a dimensão que aquilo tem, né? Porque nós temos uma imaturidade muito grande em processos gerenciais, no mercado como um todo, né? O mercado pet, ele é um adolescente. E o processo gerencial, ele também vai ser um adolescente. Ele ficou grande, mas ainda é aquele cara que cresceu os braços, as pernas, mas ainda fede a asa, né? Então não sabe tomar banho direito ainda, mas parece que é grande. Então a gente escuta quem é de fora, o mercado cresce e tal, o mercado isso, aquilo. E quem olha de dentro vê um outro olhar. Então eu vejo isso, a dificuldade que as pessoas têm de ou entender a importância daquela conversa e que é melhor apagar o fogo quando ele está começando do que depois que ele virou um incêndio, ou por medo de ter que falar e ter um papo reto. O que tu faz normalmente? Papo reto é bom, né? Não tem, porque direto e reto. Porque senão acumula, né? As pessoas gostam da verdade. Muitas vezes tu escuta, ninguém nunca me falou isso. Tu acha que o gestor tem que ensinar a pessoa a receber feedback? Porque tem muitos que não sabem, né? Tem muitos que se ofendem, mas, é claro, depende da forma como tu coloca. A técnica, como tu construiu para aquilo e o alinhamento de expectativa lá, antes de tu fazer o feedback, tu dizer, olha, a gente vai ter esses rituais, esse é um ritual de cada em quanto tempo nós vamos estar falando sobre isso, e feedbacks corretivos, que eu acho que é o ponto onde a gente traz mais, ele não vai ter data marcada, né? Ele é na hora que aconteceu. Então, obviamente, não na hora na frente de todos, mas trazer a situação específica enquanto a situação específica ainda está quente. E deixar muito claro que tu está falando sobre um momento para o desenvolvimento daquilo que tu espera. E tu não quer a justificativa do porquê aquilo foi feito. Que tu compreende aquilo que foi feito, né? Eu lembro uma vez um mentor, muitos anos atrás, me disse assim que feedback não se discute, se aceita. Né? Porque tu pode, obviamente aqui a gente está falando de um líder e liderado, quando o teu líder dá um feedback, ele está falando sobre umas expectativas e umas necessidades atendidas. Um fornecedor pode dar um feedback sobre a tua loja, um cliente pode dar um feedback sobre a tua loja, e esse feedback tu vai ponderar para ver se faz sentido ou não para aquilo que tu quer, né? Mas não necessariamente tudo que a pessoa te falar é o que tu vai executar, diferentemente de uma questão de líder e liderado. Vamos para a próxima? Vamos. Já passou a polêmica, né? Ou ainda estamos? Não, estamos na polêmica ainda. Eu vou pegar um gancho teu aí já. Tu vai falando, eu já vou. Eu troco a pergunta. Mas tu só botando a corda. De letra. Olha só, muitos falam em cultura. Olha o teu terreno aí. Mas na hora do problema, o dono grita com a equipe, ignora os valores e perde o controle. Como ter equilíbrio emocional? São 2 pontos. Tu já viu isso? Essa cena? Porque tu mencionou lá no início, né? Sim. Tem 2 coisas que eu acho que são pontuais aí. Eu acho que é a inteligência emocional do gestor, que é um ponto que na própria pergunta tu diz. E o que é a cultura de verdade, né? A cultura de verdade não é aquilo que está escrito na parede. Nós somos uma empresa que cuida das pessoas e não sei o quê. E aí lá no dia a dia não faz isso. Exato. Então, são 2 pontos ali. Primeiro, tu é coerente com aquilo que tu diz. Se tu é coerente,
E mesmo assim tu tá tendo dificuldade, o desafio é tu trabalhar a tua inteligência emocional e o que tá causando esse gatilho para tu sair do prumo, né? Por que tu tá perdendo o equilíbrio? Agora, se tu fala uma coisa e na prática faz outra, é diferente. Eu lembro, quando atendi ainda vocês como vendedor, eu tinha um treinamento sobre atendimento e vendas, e eu descobri que se eu treinasse uma pet shop a vender mais vermífugo, eu teria um grande cliente se ele tivesse um grande número de banho e tosa sendo realizados. Realizei numa pet shop, tive maior sucesso. Fui para a segunda, nenhum sucesso. Fui na terceira, o menor sucesso. E eu mas o que eu tô fazendo errado, cara? O treinamento é o mesmo, o passo a passo é o mesmo. E aí a atendente me falou, não, mas eu não vou me motivar a fazer isso aí que tu tá me pedindo, porque o gestor aqui faz YZ, esses prêmios que tu tá nos propondo aqui para atingir a meta, provavelmente eu não vou ganhar, porque ele nunca nos dá os prêmios que vem. Mas o que ele me falava era outra coisa, ele trazia a dificuldade dele com a equipe. Então, o Bernardinho traz, né? Se tu perder, olhe pro espelho. Quando tu ganha, olhe pela janela. Maravilhoso. Então, essa é uma grande verdade pro gestor. Eu li uma biografia, né? É. Vamos pro jacaré. Tem essa daqui que caiu antes ou tu quer uma nova? Segue o teu coração, Vamos cara. pegar a nova aqui, Esse, então. esse coração que aumentou ainda mais. Agora Nasceu o Francisco. vai vindo aí o Chico. Vai nascer o Francisco. Vai nascer, não Quando? sei. Início de junho. Início de junho. Não sei se vamos ao ar aí, já vai estar o Chico aí, eu vou estar vendo aí Francisco conosco. Francisco é um nome... Nome forte, nome vem do latim de homem livre, né? Além de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, né? Então, foi como lidar com um líder centralizador. Então, vamos falar do Francisco? O que saiu aí, manda? Como lidar com um líder centralizador? Já viu alguns? Muitos? Olha, eu tenho umas dificuldades de centralizar, principalmente quando tu é um grande executor, tu gosta de centralizar as coisas, tu tem dificuldade de comunicar e tu dá pista para os outros, né? Então eu vejo assim, é um processo diário de tu dar confiança e saber com que as coisas vão acontecendo com a lente do líder, né? E com a lente do liderado, eu acho que uma boa conversa, tu mostrando que tu é capaz, tu ganhando pista, pedindo pista e entregando espaço aos poucos, porque normalmente a questão do centralizador é confiança que não vai ser do jeito que ele quer, do jeito... Então, eu acho que uma boa conversa, um bom alinhamento, uma boa verdade, olho a olho, vai ajudar a criar isso, né? E aí um outro alinhamento de expectativas, né? E eu sempre gosto de fazer analogias, tu fala do lúdico, se a pessoa está emagrecendo e ela tem um alvo de chegar a 80 quilos e ela estava com 100 e está com 90, ela está evoluindo. Então, seja para o líder ou seja para o liderado, evitar uma idealização, né? Se daqui a pouco ele acha que ele gostaria que fosse de determinado jeito e aquele colaborador ou aquele líder está se desenvolvendo para dar esse espaço, porque eu vou descobrir agora com o Francisco, mas eu acho que é que nem paternidade, que tu vai aprendendo a fazer, não existe assim, tu olha o gestor, ele é um cara imaculado, não, ele é um ser humano de carne e osso, com medo, com receios, que também está aprendendo, também está numa curva de desenvolvimento pessoal. Então, tu vai descobrindo isso e tentando ganhar pista numa boa conversa, ou se daqui a pouco aquilo tu vê que não há o espaço para ti, ou tu tá num lugar onde não te cabe, troca. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. Se você é o mais inteligente da mesa... Talvez pode trocar de mesa, né? Ó, agora tem umas frases tuas aqui da... eu vi, já saiu uma ali das redes ali que me pegaram ali. Olha aqui, ó. Tu diz que o negócio não cresce no improviso. Mas e quando o improviso vem do líder? Aí o negócio tende a ser improvisado, né? Não dá certo. Não tem jeito. Como não dá certo. Eu acho que ele eu fui até grosseiro aqui. Como educar esse líder? Ele tem que querer ser educado. Né? Esse é o que tem que querer ser educado. Então, seja os seus sócios, ou seja, seus liderados, no momento de uma entrevista de desligamento, dá o papo reto para dizer, olha, tu quer ir para tal lado e tu tá indo para tal.
Eu acho que o primeiro passo é a autoconsciência. Então, tu não imagina que uma tripulação de um navio pode fazer o capitão repensar certas coisas se ele tiver vulnerabilidade suficiente de reconhecer as suas limitações que todos nós temos, né? Então, não existe alguém que está numa escala hierárquica de gestão ser melhor ou pior do que aquele colaborador. Vão ser papéis diferentes no jogo. Então, é importante que haja uma troca. Se esse gestor, ele tiver aberto a ouvir, que bom, entende? Mas se a pessoa não está aberta a ouvir, não tem nada que possa ser feito. Tu sabe que lá na Dia de Pet a gente tem obviamente, algumas regras, né? Uma delas é, ao entrar, deixe o seu ego na rua. E a gente tem uma cultura horizontal. Então eu tomei o cuidado de trazer pessoas mais inteligentes do que eu na posição delas, né? Então, todos que trabalham ali comigo, eles são muito melhores do que eu no que eles fazem. Muito melhores. Então, eu deleguei quase tudo. E quando tem que decidir algo, a gente faz como o Napoleão fazia em marcha. Ele reunia ali mesmo, debatia, via os pontos de vista, avaliava e botava em prática. Então, a gente faz isso horizontalmente. Mas quem define? Quem define a última palavra normalmente sou eu. Mas tu escuta? Eu escuto e normalmente, na verdade, nem sempre sou eu. Só quando é algo mais macro. Então, divagando, tem duas correntes, um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda, tu vai dar, olha, por tudo que vocês me falaram, nós vamos para a esquerda, eu tô assumindo a responsabilidade aqui. Mas como a gente forma lideranças, também tem a hierarquia e vozes ativas. Então, pega a Cris, que é a nossa gerente, ela tem voz ativa, ela tem poder de decisão. Até porque a gente forma pessoas com cabeça de dono para resolver o problema sem estar perguntando, parei que eu vou perguntar, parei que eu vou pedir. Não, ele já resolve, ele sabe. Porque a cultura é forte, então quando o dono não tá, a equipe sabe o que fazer. Mas aí é uma coisa de maturidade de negócio, né, Márcio? Quanto tempo a Cris está contigo? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Então, se tu tem uma loja e tu quer horizontalizar a tua gestão hoje, a chance de tu dar errado é muito grande. Tu tem que ter um processo para construção, para tu dar pista, para que a pessoa consiga fazer isso, né? O Marcelo traz uma frase muito forte, que é assim, as ideias são democráticas, as decisões não. Então, alguém tem que tomar a decisão. Sim. Né? E no momento que há uma divergência, alguém vai ter que assumir aquilo. Eu lembro de um filme que assisti esses dias num streaming, que era o presidente dos Estados Unidos conversando com o auxiliar de inteligência dele, falando sobre um plano de reação nuclear e tal. E aí Isso é uma série? É um filme. É um filme. Casa de Dinamite, eu acho que era o filme. O final é ruim, tá? Não recomendo sem dar spoiler, mas a trama em si, ela é muito tensa um bom filme ao longo de todo o tempo. E ele traz assim, o presidente traz, seu papel é me dar as melhores informações. Infelizmente, sou eu que vou ter que tomar a decisão aqui. Não queria ter que tomar a decisão, mas eu vou ter que tomar. Então, não se preocupe com a decisão e com o impacto da decisão. Esse problema é meu. Mas se preocupe em trazer as melhores informações para mim. Então, um time, tu vai formando até o momento que tu vai ter um time maduro, que o time se autogerencia, né? Ele cria isso, mas isso é uma construção, isso não começa do dia para noite, né? E aí, lembrando uma outra série no Suits, num episódio vem o dono do escritório e ele tá lá respondendo palavras cruzadas, e aí um dos advogados pergunta pra ele, o que tu tá fazendo aí? Eu disse, eu tô fazendo meu trabalho. Não, mas tu tá respondendo palavras cruzadas? Ele, sim, se eu tivesse que estar fazendo outra coisa, eu estaria fazendo meu trabalho errado. Que é o que tu traz, colocar as melhores pessoas nas melhores posições e dar pistas para elas. Né? As pessoas vão errar nesse processo, mas é importante que elas errem para elas poderem aprender. Não errando que você aprende, tu aprende com acerto, mas tu precisa ter o espaço de manobra que tá tudo bem errar e tu consertar. Se no somatório total tu tem mais acerto do que erros, tu é um bom profissional. E a gente lida muito bem com o erro. A gente sabe que vai ter, em algum momento, o erro. Mas a gente não deixa ele sair dali. É como se fosse uma rede fina. A gente prende na rede e já resolve. Então, como tu falou, tem que ter uma empresa madura. Já tem, eu nem me lembro o último desligamento que nós tivemos. O nosso turnover hoje ele é 0. E o que tu atribui a isso? A cultura da empresa, a cultura
A gente Seu salário é a média do mercado. é um pouco acima, em algumas posições é bastante acima. Mas se a pessoa ela conseguiria se recolocar, se fosse só salário, ela não é o que segura. Ele é importante. Eu uso muito o mito do empreendedor, né? Que é um livro fantástico que tem o empreendedor, o administrador e os técnicos, né? Então, se tu olhar em cada organização, é exatamente isso. Então, hoje, o líder dá o rumo, né? E muitas vezes cria um caos, né? Que cria umas ideias malucas. E daí o administrador organiza aquilo ali e põe para funcionar. E os técnicos Executa. executam. Então, não sei, se tu tiver uma cultura forte e tiver processos estabelecidos, posições estabelecidas, eu acho que fica muito mais fácil. Um bom clima de trabalho. Eu prego muito isso, a gente passa muito tempo junto, então eu sou um cara que optei pelo caminho da alegria, da felicidade, eu tô sempre rindo, eu tô sempre bem, e quando eu não tô, eu já identifico o meu estado de espírito e tá, chega, vamos dar um jeito de melhorar. E isso puxa a régua para cima. Tem um bom ambiente e o cliente sente isso. Então, se uma pessoa sai para ganhar aquele da base da pirâmide de Maslow, sai para ganhar um pouquinho mais, já aconteceu algumas vezes no passado de quererem voltar por causa do clima de trabalho, da leveza que é de trabalhar, a cobrança da forma correta, de forma educada. Então, eu acredito muito nisso. Deu um problema? Senta e conversa. Senta e conversa, resolve. Tá, vamos resolver. Muitas vezes, se tem algum embate, vamos pegar um exemplo. 2 tosadores e um precisa sair mais cedo porque tem que fazer, sei lá, ir ao médico. E daí ele pede pro outro, fala pro outro, ó, eu tô saindo, tu faz a próxima tosa. E daí vai dar atrito, né? Então, se der um atrito, eu sento com aquela pessoa e faço o seguinte, faço uma espécie de teatro, ó, vou fazer 2 representações, primeiro a tua, ó, fulano, tô saindo, pega a próxima tosa e depois a gente vê o que faz. Agora vê uma outra alternativa, ó, fulano, eu preciso ir ao médico, tem como tu fazer essa tosa pra mim e amanhã eu fico pra ti, ou sempre que um precisar a gente se ajuda, eu ponho essas 2 interpretações na mesa e peço pra ele escolher. E o que tu traz aqui é a dificuldade da humanidade, que é a comunicação. Como a gente comunica algo, muitas vezes é o que vai impactar muito mais. E isso também tem a ver com as conversas difíceis que tu falou lá atrás, como dar um feedback. Então, a forma como tu for construir uma conversa difícil, se tu construir de uma forma acolhedora, não violenta, ela é muito melhor. Peguei vários ganchos teus das redes. Que legal, obrigado. Ó, deixa eu te dar o nosso souvenir aqui. Ó, vamos tirar uma fotinho. Eu vim pra cá. Aqui. Tu já tem uma dessas? Essa eu não tenho. Essa eu não tenho. Tá aqui Agora teu aqui, presente. ó. Agora eu vou tomar meus cafezinhos lá. By Pet Vida. Vai ser sabor Pet Vida, né? Sabor. Pet Vida, eu sou velho. Desculpa, gente. Não é... Há 3 anos já não é mais, né? Há quase 3 anos. Quase a gente 3 fez o anos, rebrand. Fez o rebrand. Dia de pet. Mas, dia de pet. Mas aí há Por 10 quê? anos... Porque todo dia é dia de pet. Na verdade, eu errei de propósito, tá? Obrigado por honrar essa mesa. Obrigado pela aula de hoje de RH. Tu é um comunicador nato e tu é um cara mais querido do mercado. Obrigado por ter vindo. Márcio, obrigado a vocês aí que ficaram até o final nos assistindo. Obrigado pelo convite. Parabéns mais uma vez aí pelo teu projeto, pelo projeto da Dia de Pet. Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem aí. Acho que a gente está junto no mercado aí facilmente há mais de 10 anos e o que vocês fazem é único. Hoje, com a Pets Life, eu tenho o prazer e o privilégio de rodar o Brasil inteiro conhecendo lojas. E eu vejo que o que a gente consegue entregar aqui no Rio Grande do Sul com o trabalho de vocês, um ponto de vista de experiência, atendimento ao cliente, que é algo que a gente fala tanto, bate tanto na tecla, que é o diferencial. Eu acho que vocês dão aula e do jeitinho de vocês, que eu acho que é o mais fantástico. Então, obrigado pelo convite, obrigado e parabéns mais uma vez pelo programa e pelo trabalho, todos que vocês vêm construindo ao longo desses, já dá 15 anos. 17º ano. 17º ano, ano que vem a empresa faz carteira de motorista, né?
Quando eu comecei, eu tinha uns 13 também. 13 também, 13 também. Na verdade, foi teu pai que começou, né? Tu herdou ela ali, antes de tu nascer. Cairo, obrigado pelo carinho. E para você que nos acompanhou até aqui, compartilha esse episódio maravilhoso aqui com o Cairo sobre RH. E os nossos endereços estão todos aqui, agora no Spotify também. E até a próxima, pessoal. Beijo grande. Todo dia é dia de pet. É carinho, é cuidado.